iludidos com um chamado específico de Deus. Porque recebemos palavras proféticas, recebemos pessoas de Deus falando a nosso respeito, mas as coisas estão tardando, ou as coisas estão longe de se cumprir. O ano de 2009 está terminando e aquilo que Deus falou, quando eu saí do Brasil, que eu achava que ia acontecer em 2009, ainda não aconteceu. Ou aquilo que uma pessoa falou pela parte de Deus que iria acontecer neste ano, ainda não aconteceu. Deixa eu te dizer algo aqui esta noite, e se você não gravar nada do que eu disser, grave isso. Não aconteceu, não foi por causa de Deus. Não aconteceu, não foi por causa do profeta. Não aconteceu por causa de mim e por causa de você. Porque o que Deus tem na sua vida está totalmente relacionado com você. É por isso que o ser humano, ele possui 3 facetas ou 3 naturezas. Ele possui a alma, ele possui o corpo e ele possui o espírito. O ser humano, que sou eu e você, somos comparados a tantas coisas na Bíblia, como por exemplo ao tabernáculo, por termos uma natureza espiritual e uma natureza natural. O tabernáculo, para quem olhava de cima, só via o santo lugar e o átrio. E não sabia que dentro do santo lugar ainda havia uma outra divisória chamada Santo dos Santos. Quem só vê a nossa natureza espiritual não sabe que dentro da nossa natureza espiritual tem uma alma e tem também um espírito. Da forma que somos espírito, alma e corpo, ou pelo menos nestas 3 formas com que nós nos relacionamos com nós mesmos, com Deus e com o mundo. Quando eu tenho um corpo, eu me relaciono com o mundo. Eu só sei que está frio porque eu tenho um corpo, porque morto não sente frio. A minha alma, eu me relaciono comigo mesmo, que é a sede dos meus sentimentos, das minhas emoções. E o meu espírito, eu me relaciono com Deus. Corpo com o mundo, alma comigo mesmo e espírito com Deus. Da mesma forma que eu sou 3 em 1, sou criado à imagem e à semelhança de Deus, também tudo que acontece na minha vida está relacionado com 3 etapas ou com 3 níveis. Quando se fala de ministério, de chamado de Deus, alguns ou muitos são chamados, poucos são escolhidos e tem uma fase número 3, ou tem um estágio número 3, que são pouquíssimas pessoas que podem se qualificar a isso. Mais uma vez, não porque Deus não queira, mas porque poucos de nós nos dispomos a se colocar nessa posição. Muitos são chamados, poucos são, e pouquíssimos são aqueles que fazem história. O que eu quero te dizer aqui esta noite é que para Deus existem 3 grupos: os chamados, os escolhidos e os fazedores de história. Se você acha que ser um escolhido é difícil, muito mais deixar uma história registrada em uma geração. Tudo que está relacionado com o meu chamado está relacionado comigo mesmo. E depende de mim em fazer com que esse chamado venha ou não acontecer. Deus sempre tem pelo menos 3 níveis que eu preciso romper, que eu preciso vencer para me deixar uma história. Se eu rompo com o primeiro nível, eu sou parte dos chamados. Se eu rompo com o segundo nível, eu sou parte dos escolhidos. Mas para mim ser um fazedor de história, eu preciso romper com 3 níveis na minha vida. Assim como para mim chegar ao trono de Deus, eu preciso romper